Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhe pusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Mateus capítulo 19, do versículo 13 ao 15. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Quero meditar em alguns versículos, quero trocar experiências, quero compartilhar o que Deus tem feito na minha vida e assim por diante. E ajudar você também, né? É claro, e outras pessoas também. Mas uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar é compartilhando. Compartilhe! Se você gosta do conteúdo do canal, se inscreva, compartilhe. Vai lá, bate naquela sua vizinha e fala assim: olha, conheci um canal assim, assim, assim. Vai lá, manda o link para ela, deixa o seu like, vamos ajudar. Isso ajuda o canal a crescer e assim o YouTube entende que o assunto aqui é relevante, o assunto é bacana e ele indica para mais pessoas. Bacana? Valeu? Bora lá então. Gente, o que eu quero falar com vocês hoje é de uma passagem que assim, aliás, não é só uma passagem, é uma situação que eu amo, que é trabalhar com crianças. Eu não sei se eu já falei aqui em algum vídeo, mas enfim. Eu trabalho no Ministério Infantil. Eu trabalhava no Ministério Infantil, fiquei lá acho que por mais de 10 anos. E eu sou encantada com crianças. Amo trabalhar com crianças. Só que as minhas crianças hoje elas já cresceram, né? Tá tudo como uns pré-adolescentes, que é uma outra etapa dentro do Ministério Infantil que é maravilhoso também. E assim, eu não sei dizer para vocês o porquê que eu gosto tanto de trabalhar com criança. Talvez seja porque elas olhem para a gente com um olhar assim sedento para conhecer, sabe? Elas olham para a gente assim querendo saber mais, querendo entender e tem os porquês da vida. Por que isso, por que não aquilo? E aí, quando você não dá uma resposta legal, elas imaginam uma outra resposta. É, é uma coisa assim surreal. Quem trabalha com criança sabe como que é. Quem trabalha com criança também sabe como as coisas hoje estão muito mais difíceis. Trabalhar com criança. É verdade. Mas quando eu olho uma passagem assim, quando eu olho essa passagem de Jesus está falando das crianças e que ele fala, que é muito legal aqui, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Por que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças? Você já parou para ver uma criança como que ela é? Vou pegar uma criança assim recém-nascida. Vamos lá, vamos trabalhar juntos nisso daqui. Uma criança recém-nascida. Ela é totalmente, presta atenção, ela é totalmente dependente da mãe ou do pai. Nesses momentos, ela é principalmente da mãe, porque precisa receber o alimento materno da mãe. Então, o que eu entendo aqui? Que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos nos alimentar
da palavra de Deus. É como se Deus fosse a nossa ama, né? E ali a gente está ali, ó, sugando da palavra de Deus para que nós possamos crescer. Uma criança que amamenta, que é amamentada pela mãe, ela tem o anticorpos dela muito mais forte. Dizem que o leite materno é o alimento mais poderoso que existe. Então, uma criança que se alimenta do leite materno, ela tem muito mais saúde. Primeiro ponto. Aí a criança, ela começa a crescer. Os primeiros meses de vida da criança, ela começa a se espelhar no primeiro adulto que ela tá vendo. Quer seja mãe, quer seja pai, quer seja avó, quer seja avô, tia, tio. Mas ela começa a se espelhar. Então, nessa que ela começa a se espelhar, o que ela está vendo? Ela está vendo o gesto que eles fazem e ela vai copiando. Então, quem é o espelho dela? Quem é o reflexo dela? É o adulto que está na frente dela. Então, o que eu vejo no segundo ponto? Quem é o nosso reflexo? É Jesus. Então, nós temos que nos espelhar em Jesus e copiarmos o que ele fez. Certo? Então, quando a criança ela vê lá, você chega no bebê e faz cuti. O bebê, ele vê a sua expressão. Qual a sua expressão? Ri. O que ele vai fazer? Ele vai começar a estimular o músculo da face dele para rir. Certo? Então, beleza. E aí a criança ela vai começar a crescer, que ela está se desenvolvendo. Mas ela está se desenvolvendo, mas ela ainda é dependente do adulto. Então, não é porque nós estamos nos desenvolvendo dentro do reino de Deus que nós somos independentes. Nós somos dependentes de Deus. Certo? Então, aí ela começa a dar os primeiros passos. Quando ela começa a dar os primeiros passos, automaticamente a criança ela não vai querer segurar na sua mão. Ela vai querer dar os primeiros passos, porque ela tá se achando já. Só que quando ela cai, quando ela vai dar a segunda vez, ela vai querer segurar. Ela vai querer segurar na mão, ela vai querer fazer alguma coisa para ter a segurança. E assim nós também somos. Porque normalmente quando a gente está dentro do reino de Deus e a gente está começando a caminhar e a gente acha que já sou segura de mim, pá, cai. Só que a criança, ela já tem a consciência de que ela não pode sozinha. Então ela vai e pede ajuda. Estende a mão, pede colo. Nós, muitas vezes, somos rebeldes e a gente não faz nada disso. Por isso que Jesus fala, temos que ser semelhantes à criança. Criança, se ela tá chateada, ela chora. Criança, se ela tá brava, ela fala. Criança... Quem nunca ouviu aquela expressão? Nossa, criança é verdadeira demais. Ai, é bom falar com criança porque criança não mente. Não é assim? Se você chega numa criança, o que você tem? Não te interessa. Ela não quer falar. Ah, por que você tá triste? Por conta disso. Sabe que... Ai, gente, isso aconteceu muito comigo. A gente teve que ensinar. Sabe aquela coisa assim, que a criança ela acha que tudo que ela pode, que ela escuta dentro de casa, ela pode falar lá fora. Por quê? Para ela, não tem segredo. Não existe essa coisa assim de não posso contar, é segredo.
Tá todo mundo falando, então eu vou falar, acabou. Então, quando Jesus ele fala que nós temos que ser semelhante à criança, nós temos que ter essa situação, nós temos que ter isso na nossa mente. O que, que é o ser semelhante à criança? Nós temos que ter a dependência de Deus, nós temos que nos espelhar em Deus, nós não precisamos esconder os nossos sentimentos de Deus. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que espalhar o amor de Deus. Falar. Não tem que ter segredo para Deus. Se nós estivermos bravos, nós temos que entrar na presença de Deus e falar. Se nós cairmos, nós temos que ter a humildade de pedir perdão e de falar: eu quero colo. Isso é ser semelhante a uma criança. O meu filho mais novo, ele chega em mim e quando ele tá bravo, ele fala. E aí eu olho para ele e falo assim, tá, e aí? Aí ele, eu só queria desabafar. Às vezes nós temos que fazer isso. Nós acreditamos que Deus, ele tá num trono tão alto, tão longe, tão longe, tão longe da gente, que ele não se importa. Ou pior, que nós não devemos incomodá-lo com umas coisinhas tão bobas. Nós pensamos, né? Enquanto Deus está falando assim, você não entende que eu quero passar da sua vida? Eu quero pertencer na sua vida em todos os momentos, inclusive naquilo que você acha que é bobo. Então, se você tá bravo, senta na tua cama, chama o Espírito Santo do seu lado e fala assim, olha, eu tô brava. Tô bravo por conta disso, porque aconteceu isso, isso. Se rasgue, feito uma criança. Que o seu dia hoje seja um dia abençoado, dia maravilhoso, que seja uma semana abençoada. E que você possa ser diariamente como uma criança diante de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.